Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Aqui no versículo 14, meus irmãos, aparece um homem aqui na profecia chamado Balaão, que de acordo com o versículo 14 do capítulo 2 do Apocalipse, este homem, ele armava armadilhas diante dos filhos de Israel para que eles comessem coisas sacrificadas aos ídolos e ainda também praticarem a prostituição. E aqui nós fazemos aquela perguntinha básica: quem representa este homem aqui na profecia do Apocalipse? A primeira coisa que nós temos que entender, meus amados, é que este homem, chamado Balaão, ele já apareceu em Números capítulo 25, e ele foi um profeta de Deus que se afastou da verdade do Senhor. Ele se apostatou das verdades de Deus, tornando-se assim um falso profeta. E a especialidade deste profeta apostatado, meus amados, foi exatamente a de vender as bênçãos do Senhor e unir o povo de Deus com o paganismo, como é nos apresentado em Números capítulo 25, versos 31 e 16. A palavra Balaão significa literalmente aquele que destrói o povo. E como eu já disse, meus amados, este homem, ele já havia sido um profeta do Senhor. E como esta carta, meus amados, da igreja de Pérgamo, está falando aqui da união do cristianismo com o paganismo, que resultaria no nascimento do anticristo, meus amados, então este Balaão aqui na profecia representaria o próprio filho da perdição, o anticristo da profecia. E nós já aprendemos que este anticristo, este filho da perdição, representa o próprio poder romano, representa Roma papal, Roma na sua segunda fase. E como eu já mencionei para vocês, que este homem chamado Balaão, ele foi um profeta do Senhor, mas ele se afastou da verdade, tornando-se assim um falso profeta. A mesma coisa aconteceu com os bispos de Roma da Igreja Católica Apostólica Romana, pois eles também já foram homens de Deus, mas que se apostataram das verdades do Senhor por causa da cobiça. E ainda assim, até os dias de hoje, eles se declaram servos do Deus Altíssimo, tornando-se assim falsos profetas, falsos ministros. Então logo, meus amados, este Balaão aqui na profecia representa o próprio filho da perdição, representa aqui o sistema papal, que começou a se levantar aqui na época da igreja de Pérgamo. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaxion, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaxion. E meus irmãos, o que a Bíblia ela quer nos mostrar quando ela nos diz que este falso profeta, este homem aqui chamado Balaão, ele armava ciladas diante dos filhos de Israel para que eles comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição? O que é que isto significa aqui dentro da profecia bíblica? Meus irmãos, quando a palavra do Senhor ela nos diz que este povo estava comendo coisas sacrificadas aos ídolos e eles estavam praticando a prostituição, o que a Bíblia está nos mostrando aqui é justamente a união do cristianismo com o paganismo, o santo se misturando com o profano. E isto ocorreu, como eu já disse para vocês, através da união da igreja com o Estado. Assim como este falso profeta Balaão, meus amados, ele se tornou um especialista em unir o povo de Deus com as tradições, com o paganismo, como é nos mostrado em Números capítulo 25. Da mesma forma, o anticristo, meus amados, o poder papal, os bispos de Roma, eles se tornaram especialistas em unir os filhos de Deus com as tradições humanas. E foi exatamente isso que aconteceu dentro do período da igreja de Pérgamo. Esta união do cristianismo com o paganismo, a mentira misturada com a verdade. É exatamente isso que significa comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. E nós temos que lembrar que Jesus ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada
de dois gumes, e nós já aprendemos que esta expressão, este símbolo espada afiada de dois gumes, representa aqui as duas tábuas dos 10 mandamentos, representa a própria palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que este poder ele estava ensinando, armando ciladas diante dos filhos de Israel, para que eles comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, o que a Bíblia está nos dizendo é que este poder, meus amados, ele estava corrompendo os filhos de Deus, para que os filhos de Deus começassem a tropeçar nos mandamentos do Senhor, nas verdades de Deus. Por isso que nós temos aqui a expressão praticar a prostituição. Esta expressão que diz praticarem a prostituição representa exatamente adulterar as verdades de Deus contidas na sua santa palavra. O que a Bíblia está nos dizendo é que a palavra de Deus ela seria adulterada, os mandamentos de Deus seriam alterados, e foi exatamente isso que começou a ocorrer dentro do período da igreja de Pérgamo, quando a palavra de Deus começou a ser lançada por terra. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E aqui no versículo 15, meus amados, também menciona a doutrina que nós já conhecemos aqui dentro da profecia, que é exatamente a doutrina dos nicolaítas, que nós já aprendemos aqui, meus amados, que essa doutrina, ela ensina que os filhos de Deus podem viver salvos na presença do Senhor, sem precisar obedecer os mandamentos de Deus. Esta doutrina, meus amados, ela exclui a lei de Deus. De acordo com esta doutrina, basta apenas a graça, nós não precisamos da lei. Pois aqueles que praticam esta doutrina, meus amados, dizem que a única coisa que nós temos que fazer é apenas crer em Jesus, e que a fé ela é toda suficiente, e que a justiça do Senhor, meus irmãos, ela deve ser a credencial do pecador. Que esta justiça de Cristo que é atribuída, ela cumpriria a lei por nós, e que nós não estamos mais sobre a obrigação, meus irmãos, de obedecer à lei de Deus. E que uma vez salvo, meus amados, salvo para sempre. Mas esta é uma doutrina diabólica, meus irmãos. Como é que a gente pode estar salvo na presença do Senhor, meus amados, enquanto nós desobedecermos os mandamentos do Senhor? Enquanto, meus irmãos, nós estivermos em transgressão com a lei de Deus, nós jamais veremos o Senhor. Pois de acordo com Isaías capítulo 59, versículo 2, a palavra de Deus nos diz que as nossas transgressões, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas de acordo com essa doutrina dos nicolaítas, você pode chegar até Deus o Pai, mesmo vivendo a vida de pecado. E isto é uma heresia, meus irmãos. Jesus, meus irmãos, ele é muito claro com a sua palavra quando ele nos diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E como nós já vimos na própria palavra de Deus, meus amados, esta falsa doutrina, ela começou a surgir ainda no período da igreja de Éfeso, e nós vemos ela sendo claramente corrigida pelo apóstolo Paulo nos primeiros capítulos do livro de Romanos, principalmente o capítulo 6, o versículo 1, quando Paulo nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então veja que Paulo ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: que diremos, pois? Nós vamos permanecer hoje, meus amados, vivendo uma vida de pecado para que a graça de Cristo ela seja mais abundante em nossas vidas? E o próprio apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Ou seja, nós precisamos ser obedientes aos mandamentos de Deus. Nós não podemos esquecer da lei de Deus, meus irmãos, pois o pecado é a transgressão da lei de Deus. E o apóstolo Paulo, meus amados, aqui no versículo 15 do capítulo 6, ele volta a indagar a mesma pergunta, quando ele diz: e daí?
havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Veja a resposta da palavra de Deus: de modo nenhum. Ou seja, meus irmãos, não é porque nós estamos vivendo hoje na época da graça que os mandamentos não precisam ser mais observados. Pelo contrário, de acordo com a mensagem do próprio apóstolo São Paulo, que foi um homem inspirado por Deus, ele está nos mostrando que mesmo nós que estamos debaixo da graça, nós precisamos ser obedientes a todos os mandamentos de Deus. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: Profeta Balaão. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai estar aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu amado, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.